Irmãos, eu quero continuar então na nossa série de mensagens, né? Quem lembra qual é o livro da Bíblia que a gente está estudando? Tiago, né? E qual que é o tema assim da série? Fé ativa, né? O I é só para fazer brincadeira. Fé ativa. Porque a fé sem obras, ou seja, a fé inativa, ela é morta. Então nós temos aprendido que a nossa fé ela precisa ser uma fé ativa, né? Nós cantamos agora há pouco, revelar com fé e com obras o amor de Deus, né? As duas coisas juntas, não pode ser só a fé, não pode ser só as obras, né? Precisa das duas partes. E nós já falamos então sobre todo o capítulo 1, né? Falamos aí algumas semanas. A primeira mensagem foi todo um apanhado geral da carta, depois nós falamos que a fé ativa, ela resiste, né, às adversidades, ela é forte, né? Falamos sobre provações. Depois nós falamos sobre tentações, né? Semana passada, quem lembra? Ninguém lembra o que nós falamos? Abra sua Bíblia então, Tiago, daí a gente vai dar uma apanhadinha geral aí. Abre aí o livro de Tiago, capítulo 1, e depois a gente vai ler o 2 aqui, tá? E aí, quem achou diz amém. Calma, pensei que peguei minha Bíblia. Quem achou diz amém. Não acharam? Peguei minha Bíblia agora. Amém. Glória a Deus. Eu sempre fui. Semana passada, irmãos, nós falamos que a fé ativa ela não fica só na teoria, né? Vocês lembram disso? Nós lemos ali do 19 em diante, né? E hoje, irmãos, a gente vai ler o capítulo 2, né? Então, se você puder, abre o 2 aí. E nós vamos falar que a fé ativa, além dela não ficar só na teoria, ela também não faz acepção de pessoas. É disso que a gente vai falar hoje. Achou? Amém? 2. Então vamos ler. A minha versão diz assim: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e também entrar um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres por serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame ao seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor as nossas vidas, diante do Senhor essa palavra, a Tua palavra, Deus Santa. E nós oramos para que o nosso coração ele esteja aberto para
não só ouvir, mas praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido, Senhor. Fala conosco, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos ensina aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei antes, nós já vimos algumas coisas sobre a fé ativa. Vimos que ela resiste às provações. Vimos que ela vence as tentações. Vimos que ela não fica só na teoria. E hoje, no texto que a gente acaba de ler, Tiago ele vai expor um problema que estava acontecendo lá naquele povo, lá nos hebreus, naquela época, que era um problema muito grave. Mas esse problema grave não acontecia só naquela época, ele acontece hoje ainda. É um problema sério que afeta muita gente, que se chama preconceito. E olhando para Tiago 2, 1-13, que é onde a gente leu aqui, a gente aprende que, assim como Jesus é justo, o crente que tem uma fé ativa também precisa ser justo. Nós não podemos tratar uns melhor do que os outros, porque tem mais dinheiro, porque se vestem melhor, porque são mais legais, a gente gosta mais, acha mais parecido com a gente, e desprezar os demais. Existe uma frase que ela é atribuída ao Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ela vai dizer assim: o cristianismo é a religião da cruz, onde todos se ajoelham no mesmo nível. Então, diante da cruz, ajoelhados, nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. O mais inteligente, o mais estudado, o mais conhecedor da teologia não é mais importante do que aquele irmão que se converteu ontem e não sabe nenhum versículo de cor. O mais abastado financeiramente não é melhor do que aquele irmão que tem necessidade, que precisa de ajuda. Nós não somos diferentes, nós somos todos iguais quando estamos todos ajoelhados diante da cruz de Cristo. O cristianismo é a religião da cruz, onde todos se ajoelham no mesmo nível. Em Cristo, nós somos todos irmãos, partes do mesmo corpo. Somos todos iguais, sem exceção. Todo mundo precisa se ajoelhar diante da cruz de Cristo. Não tem ninguém que é bom o suficiente que não precise fazer isso. Não tem ninguém que não precisa se arrepender dos seus pecados. Todos precisam. O cristianismo é sobre isso, sobre você reconhecer que você precisa de Jesus. Todos precisamos. E quando todos reconhecemos, todos estamos no mesmo nível. Dizem que uma vez o escritor inglês C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, entre outros livros, uma vez ele entrou numa catedral inglesa e ele sentou-se ao lado de um morador de rua, de um mendigo. E ele ficou lá o culto todo. No final do culto, alguns irmãos vieram procurar, dizer: olha, tu não percebeu quem é que estava sentado do teu lado? E a resposta do Lewis foi a seguinte: era um irmão em Cristo, e isso é tudo que me importa. Quantos de nós, se chegássemos nessa igreja desse tamanho, cheia de cadeiras, e tivesse alguém maltrapilho, mal vestido, sujo, quantos de nós sentaríamos do lado daquela pessoa? Quantos de nós sentaríamos distante daquela pessoa para não sentir o cheiro? Era um irmão em Cristo. E isso era tudo que importava, disse o C.S. Lewis. Como eu já disse antes, irmãos, quando Tiago escreveu a sua carta para os irmãos, os judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo,
E eu falei antes errado, eu disse Hebreus, né? Quando ele escreveu para os cristãos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, ele pensava no que estava acontecendo dentro das sinagogas, né? E lá na religião judaica e na cultura da época, havia muita influência desse tipo de coisa, acontecia muito esse tipo de coisa. Os judeus tinham muito essa questão de uns acharem que eram mais puros, mais importantes, mais sábios do que os outros. E acontece que esses judeus estavam se convertendo e eles estavam trazendo para dentro do cristianismo a prática deles antes de se converterem. E aí Tiago vai dizer: antes vocês não tinham Cristo, agora vocês têm, vocês mudaram, agora é diferente. Vocês não podem mais achar que agora vocês são mais santos do que os outros, porque vocês são os únicos que sabem qual é o dia certo de adorar a Deus. Vocês não podem achar que vocês são os mais santos, porque vocês têm a roupa certa de adorar a Deus, o lugar certo de adorar a Deus. Agora é todo mundo igual. Vocês precisam entender que ninguém é melhor do que ninguém diante de Cristo. Todo mundo está ajoelhado diante da cruz. E é isso que Tiago, essa ideia que Tiago vai trazer então para esses judeus que estavam se convertendo. E isso tanto é verdade que o texto vai dizer que na sinagoga havia lugar de honra. Então havia um lugar na sinagoga que era destinado para as pessoas VIPs. Vocês percebem que isso não é uma coisa moderna, inventada pelas igrejas, pelas churches dos nossos dias? Já tinha área VIP muito antes de haver, hoje em dia, que a gente sabe que tem igreja com área VIP, né? Já tinha área VIP na sinagoga. O rico tinha um lugar especial para sentar, o pobre tinha que sentar no chão, aos pés dos outros. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, né? Área VIP, meus irmãos, dentro da igreja. Se você pagar um pouquinho mais de dízimo, você pode sentar naquela área lá. Tem cafezinho, tem garçom te servindo. E aí Tiago vai combater isso. E é por isso que Tiago faz questão de tocar nesse assunto, porque tinha muitos judeus se convertendo, tinha muitos judeus que estavam chegando na igreja com essa ideia. Não, mas espera aí, eu sou mais importante, eu era fariseu, eu era do louvor, né? Eu sou mais importante. Tem gente que acha que porque serve é mais importante. Tem gente que acha que porque tem dinheiro é mais importante. Tem gente que acha que porque tem um carro melhor é mais importante. E estava acontecendo isso lá. E aí Tiago está mostrando para eles que as coisas antigas passaram, agora vocês são novas criaturas, não é mais assim que funciona. Vocês se converteram. E em Jesus nós somos todos iguais. Então, a fé ativa não faz acepção de pessoas. Mas o que é acepção de pessoas? A palavra grega aqui, a expressão grega é prosopolepsia, ou prosopolepsia, que literalmente significa receber o rosto, ou seja, você julgar pela aparência. Traduzindo para o português é receber o rosto, ou seja, você, é aquilo que você vê, você recebe pela aparência. Significa que eles estavam olhando para a roupa da pessoa e estavam dizendo: esse é mais importante que aquele. Eles estavam olhando para a situação financeira, para as aparências, e estavam dizendo: esse aqui merece um lugar de honra e esse aqui vai sentar no chão. E o termo glória, no versículo 1, quando ele fala o Senhor da glória ali, é o termo doxa. Quando o Tiago usa esse termo, ele está associando diretamente a glória de Jesus, a quem nós adoramos, e ele está dizendo que
É muito incoerente você dizer que crê nesse Cristo cheio de glória e ao mesmo tempo você querer glória para você e você querer ser mais importante que o outro. A glória não é nossa, a glória é dele. Tudo deve apontar para ele. É o Cristo cheio da glória. Não é você nem eu que somos cheios da glória. Nós não somos mais importantes do que ninguém. Nem pelo que a gente tem, nem pelo que a gente sabe e nem pelo que a gente faz. Pensando nisso, hoje eu quero tratar com vocês algumas verdades sobre a acepção de pessoas. E por que a gente não pode, como crente, fazer isso? Por que a igreja não pode ter acepção de pessoas? Então nós veremos que a fé ativa não faz acepção de pessoas. Por quê? Ponto 1. Porque a acepção de pessoas, ela nega o Evangelho. Versículo 1 diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Quem faz isso está cometendo uma contradição terrível. Quem diz que adora o Senhor da glória, mas quer glória para si mesmo, julga o outro e acha que sabe mais, que faz mais, que doa mais, que se... já cometeu uma contradição, um pecado terrível. Nós não podemos, e aliás, meus irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui, né? A comparação não é de Deus. Comparação é algo terrível, porque quando eu me comparo, ou eu vou me achar melhor que o outro, e aí eu vou cair num pecado de soberba, orgulho, ou eu vou me achar pior que o outro, eu vou cair num pecado de autocomiseração, de me sentir coitadinho. Então eu não devo jamais nem me comparar e nem ficar comparando os outros, né? E Tiago, inclusive, vai trazer uma história, uma ilustração, né? Que pode muito bem ser uma história fictícia, mas também pode ser algo que estava acontecendo de verdade. Ele vai dizer: imagine que entra ali um camarada pelo portão com um carrão importado, roupa chique, e aí vocês vão, né? Recebem bem esse irmão, dão um lugar de honra para ele. Mas daí entra um pobrezinho e vocês mandam embora da igreja, escorraçam ele, não recebem ele porque ele está cheirando mal, porque... ah, pastor, mas o cara mora na rua, não dá para confiar. Tem coisa de valor. Amados, é inadmissível que dentro de uma igreja bíblica haja intolerância e preconceito. A gente não pode admitir isso dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos. A igreja é um corpo, é uma sociedade de fé, de esperança e de amor. Mas não para por aí, a igreja também é uma sociedade de justiça, como o Tiago vai mostrar. Então, na igreja nós precisamos ser cheios de graça, mas nós também não podemos esquecer de ser cheios da verdade. Como assim? É simples. Porque quando eu estou falando de preconceito e intolerância, existe uma linha muito tênue com a mentalidade desse século que a gente está vivendo. Prestem atenção no que eu quero dizer quando eu estou falando sobre isso. Nós somos uma igreja bíblica, sim ou não? Portanto, nós vivemos, a nossa regra de fé e de prática é a... Então, se a Bíblia diz que é certo, nós acreditamos que é certo. Se a Bíblia diz que é errado, nós acreditamos que é errado. E aqui, neste local, nós pregamos o que a Bíblia diz. Nisso não existe preconceito nenhum. Nós estamos falando a palavra de Deus. Então, não quer dizer que para eu não ser preconceituoso, eu não posso pregar o que a Bíblia diz. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: eu não posso menosprezar, desprezar, tratar mal, ser grosseiro ou violento com alguém
só porque essa pessoa não segue a Bíblia que eu creio. Disso nós estamos falando. Então, este tipo de preconceito nós não podemos ter. Então, não é preconceito dizer que pecado é pecado. Aqui nessa igreja nós ainda pregamos sobre isso. Se existem outros atualizando a Bíblia, não é aqui. Aqui pecado ainda continua sendo pecado, na palavra de Deus. E nós pregamos isso. Mas eu não preciso falar a verdade que eu creio de uma forma estúpida, grosseira. Eu não preciso ofender. Eu não preciso tratar mal. Eu não preciso ser violento com alguém só porque essa pessoa não acredita no mesmo que eu. É isso que eu falo quando eu quero dizer que nós não podemos ter intolerância, que nós não podemos ter preconceito. Porque nós não temos preconceito, nós temos conceito. O conceito da palavra. O que Deus disse que é certo, nós acreditamos que é certo. O que Deus disse que é errado, nós acreditamos que é errado. Se você não concorda, você tem esse direito. Nós não vamos tratar você mal por isso. Mas nós continuaremos pregando que o errado é errado e o certo é certo. Nós continuaremos dizendo que se Deus e eu temos opinião diferente um do outro, eu estou sempre errado e ele está sempre certo. Se a minha opinião é diferente da opinião de Deus, e Deus nunca está errado, o errado sou eu. E eu preciso mudar a minha opinião. Então, meus irmãos, nós devemos ensinar a verdade com graça. Nós devemos ensinar a verdade com amor. E isso tem a ver também com a maneira como a gente fala, né? Semana passada a gente falou sobre, não adianta eu dizer que sou crente e não seguro a minha língua, né? A gente precisa aprender que não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Você pode falar qualquer coisa para uma pessoa, mas você precisa aprender como se fala. Porque a maneira que você fala pode machucar, ou ela pode curar. As nossas palavras, elas podem ter esse poder de machucar alguém, de subjugar alguém, ou de curar, de trazer cura emocional, espiritual e sabe, ajudar a pessoa a melhorar. Então nós não precisamos ofender, nós não precisamos tratar de forma rude, nós não precisamos achar que a gente está por cima da carne seca e que o outro é um coitado. Nós não precisamos ser violentos com quem quer que seja, só porque aquela pessoa está vivendo em desacordo com a palavra de Deus. Na verdade, não tem como a gente esperar de um não crente comportamento de crente. A pessoa não conhece a palavra. A pessoa não sabe o que é certo e o que é errado, de acordo com o que Deus diz, né? Então eu não posso esperar que aquela pessoa se comporte igual a mim se ela ainda não teve uma iluminação a respeito do Evangelho. A gente precisa ter amor, paciência e falar e orar por essas pessoas. Quantos aqui ainda lembram daquela lista de nomes do Eu Mais Um? Quem ainda tem a lista? Se você não tem, faz uma, coloca dentro da Bíblia. Lembra que eu disse para vocês que a gente precisa orar todos os dias por essas pessoas? Você está orando por eles? Ore todos os dias por aquela lista que está dentro da sua Bíblia. Se não está, faz uma lista e coloca e começa a orar todos os dias. Por pessoas que você quer que estejam andando ao lado de Jesus junto contigo até o final do ano. Faz uma lista de 5, 10 nomes. Ora todos os dias por essas pessoas. Não desista dessas pessoas só porque você tentou falar e elas não querem ouvir. Você tentou convidar para a igreja e elas não querem vir. Não desista das pessoas. Continue orando por elas. Ame e ore. A fé ativa ensinada por Tiago vai produzir cristãos justos, como Jesus. Cristãos imparciais.
Olha o que diz o John Piper. A cruz é o fim de toda vanglória humana. A parcialidade é uma afronta à cruz. Então eu tratar uns bem só porque eles são meus amigos, eu falo mais com eles, eu me dou melhor com eles, e tratar os outros irmãos que eu não tenho tanto relacionamento mal, ou desprezar, ou não procurar, ou não falar nunca, se chama imparcialidade. E a imparcialidade, se chama parcialidade. E a parcialidade é uma afronta à cruz. Gálatas 3:28 diz que não há judeu nem grego, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E Provérbios 22:2 diz que o rico e o pobre se encontram. O Senhor é quem os fez a ambos. Crentes, possuidores de fé ativa, não tem preconceito, nem de raça, não importa se a gente é preto, branco, amarelo, azul, verde, somos todos iguais perante o Senhor. A cor da nossa pele não distingue absolutamente nada de quem nós somos perante Deus. Se o meu cabelo é mais liso, é mais crespo, ou eu nem tenho muito, não importa. Quem olha para a aparência é o homem, Deus vê o coração. Nós também não temos preconceito religioso. Um cristão com fé ativa, ele jamais vai perseguir uma pessoa que não tem a mesma fé que ele. Ele jamais vai ficar zombando daquela pessoa só porque a pessoa tem uma fé diferente, ou mesmo aquelas pessoas que dizem que não tem fé em nada. Nós precisamos amar e orar por essas pessoas e pregar o Evangelho para elas, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Na verdade, o crente verdadeiro ora até por aqueles que o perseguem. Ama, faz o bem, faz a diferença e ora até por aqueles que o perseguem. A Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos. Pastor, mas eu sou uma pessoa do bem, eu não tenho inimigos. Mas você tem pessoas que você não gosta tanto, que não gostam tanto de você. Você precisa orar por aquelas pessoas. É o que a Bíblia manda. Cristão com fé ativa também não tem preconceito social. Eu não posso ter preconceito com a pessoa só porque eu tenho um pouquinho a mais de recurso do que ela, porque eu dou um pouco mais de dízimo, ou porque eu descubro que alguém não dá e eu dou, ou porque eu acho que eu ajudo mais quando o pastor pede, os outros não ajudam. Eu me envolvo mais, os outros não se envolvem. A gente não pode se achar melhor por causa disso. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito, diferença de tratamento entre os irmãos. Cristãos com fé ativa também não têm preconceito com relação a se é homem ou se é mulher, né? Porque não cabe no cristianismo nem o machismo e nem o feminismo. Esses ismos do mundo não combinam com o cristianismo. O único ismo que a gente tem que seguir é o cristianismo, né? É o que a Bíblia diz. E quando nós estamos falando de preconceito sexual, a gente sabe que Deus criou homem e mulher, né? Então, é disso que eu estou falando. Nós não podemos tratar ninguém mal, mesmo que alguém discorde disso que eu acabei de falar, que acha que além de homem e mulher existe outra coisa. Você respeita, ora, ama, mas a gente sempre vai dizer que aqui a gente prega a palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente refletir. Você já tratou alguém com parcialidade, por qualquer motivo que seja? Lá no seu coração, sem que ninguém saiba, você achou que você era mais importante, melhor, que você sabia mais, que você fazia mais do que alguém? Você já fez esse exercício mental
de ficar se comparando e achando que eu sou o gás da Coca-Cola, a última traquinas do pacote, porque eu sei mais, porque eu faço mais, porque eu dou mais, porque eu qualquer coisa mais do que os outros? Se você já fez isso, e a resposta para todos nós é sim, né? Se a gente já fez isso, a gente precisa se arrepender e mudar, porque a Bíblia está dizendo que a gente não pode se achar melhor que o outro, a gente não pode tratar com parcialidade. E a gente também não pode achar que esse irmão é melhor que aquele ali. Porque ele tem mais, porque ele sabe mais, porque ele serve mais, porque ele... A Bíblia está dizendo que não importa a aparência, não importa o estilo que a pessoa se veste, não importa a condição financeira dela, não importa nada que seja aparente, porque Deus não vê isso, Ele vê o coração, né? E eu queria te desafiar a na próxima semana você ficar mais atento para perceber aquelas pessoas que às vezes são invisíveis, passam despercebidas, sabe? Que ninguém conversa, que ninguém trata, que ninguém fala. Não sei se você já teve a experiência de parar e sentar para conversar com algum morador de rua. Mas às vezes a gente vê que aquelas pessoas ali têm uma história, têm um passado. Às vezes gente inteligente, gente que teve recurso, que teve família e que está ali, sabe, marginalizada, esquecida. E ninguém para conversar com eles. Às vezes a gente tem medo e foge. Mas não é só morador de rua, né? Na verdade existem aqueles que são invisíveis às vezes na sociedade. Que as pessoas não dão atenção, não conversam, não falam. Às vezes lá no trabalho tem alguém mais quietão assim, que ninguém conversa. Na escola, pelo contrário, fazem bullying daí com ele, né, com ela. Aqueles mais quietinhos, mais isolados. Eu queria que você essa semana orasse, se você conhece alguém assim, né? Alguém mais quieto, mais isolado, alguém que não conversa muito. Você orasse por essas pessoas. Talvez procurasse, conversasse, falasse, mandasse uma mensagem. Talvez algum irmão, alguém que não tem vindo aos cultos, sabe? Que anda mais quieto, mais sumido. Talvez você, se Deus colocar no seu coração, você possa mandar uma mensagem para essa pessoa essa semana. Segunda coisa sobre acepção é que ela inverte os valores, né? Os valores do reino são diferentes dos nossos. Jesus diz assim, o texto diz assim, desculpa, versículo 5. Por acaso Deus não escolheu os que no mundo são pobres para serem ricos na fé? Tiago vai lembrar aos cristãos que Deus, na sua soberania, Ele vai exaltar os humildes, algo que o mundo despreza. O mundo gosta de gente que é altiva, soberba. Pessoas humildes, eles acham que são fracas. E quando a gente exalta os ricos que oprimem os irmãos, nós estamos invertendo os valores. É isso que o Tiago vai dizer. Se vocês exaltarem aqueles que se acham, os outros, que na verdade muitas vezes Deus está escolhendo para serem importantes, eles estão sendo oprimidos com isso. Imagina aquela pessoa humilde, pobre, assim, que você desprezou, tratou mal e tal. E aí você chega lá na eternidade e você descobre que aquela pessoa na verdade era um gigante na fé, né? Era alguém que ganhava os outros para Jesus, era alguém que era um missionário ali no meio onde estava, sabe? E às vezes a gente pode ter tratado mal. Tiago diz:
Deus não está se importando com a aparência, com a riqueza, com a conta no banco. Deus vê o coração. Deus vê o coração. E a gente deveria se importar mais com o que Deus se importa. A gente deveria se importar menos com as coisas do mundo. A gente deveria gastar menos tempo, recurso e energia tentando ficar rico de dinheiro, de bens materiais. E a gente deveria gastar mais tempo, energia e recurso falando de Jesus, amando quem precisa, dando um abraço a quem precisa de um abraço. Às vezes eu vejo que tem crente que diz que ama Jesus, mas que o pensamento o tempo todo é: eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais recurso, eu preciso. E eu sei que está difícil financeiramente, economicamente para todo mundo, né? Mas a gente devia pensar menos nas coisas desse mundo e mais nas coisas de Deus. Às vezes a gente sente falta das pessoas, né, nos cultos. E a gente sabe que tem muita gente que não vem porque está trabalhando demais. E a gente precisa entender que trabalhar é importante. Suprir as necessidades da nossa família é importante. Mas o domingo tem que ser inegociável. Eu não posso trocar o meu tempo com Jesus. Eu não posso trocar a minha fé, abandonar isso porque eu preciso ganhar dinheiro. Porque a fé, inclusive, é sobre isso, né? Dizer: Senhor, eu creio tanto em Ti que eu estou aqui domingo parado, esperando em Ti, e não estou correndo atrás pela minha própria mão, pela minha própria força. Senhor, eu devolvo uma parte daqueles recursos que o Senhor me dá, porque eu tenho fé que essa parte não vai faltar. O dízimo não é sobre dinheiro, é sobre coração. Não é sobre que Deus precisa, ou que o pastor precisa, ou que a igreja precisa, é que você precisa fazer esse exercício de tirar uma parte e devolver para Deus e dizer: Senhor, eu creio que mesmo devolvendo isso aqui não vai faltar. O Senhor vai suprir isso aqui, o Senhor vai suprir muito mais, porque o Senhor já me deu 100%. Então, meus irmãos, a gente tem que se importar mais com as coisas de Deus e menos com as coisas dessa terra. Aqui nesse mundo, o famoso é importante, o anônimo não é. Aqui nesse mundo, o rico é importante, o pobre não é. Aqui nesse mundo, o bonito é importante, o feio não é. Aqui nesse mundo, a gente se importa com as coisas do mundo, as pessoas do mundo se importam com as coisas do mundo. Mas a gente que é salvo, a gente que é de Jesus, a gente tem que olhar como Jesus olha, e Jesus olha o coração. O John Wesley, ele entendeu isso, quando ele disse assim: dê-me 100 homens que não temam nada além de Deus, e não odeiem nada além do pecado, e eu abalarei o mundo. Senhor, dá para nós 100 pessoas que não temam nada além de Ti, que não odeiem nada além do pecado. Dá para nós, nessa igreja, 100 pessoas assim. Percebam que ele não pede 100 homens formados em teologia. Perceba que ele não pede 100 homens fortes. Ele não pede 100 homens ricos. Ele pede 100 homens o quê? Tementes a Deus, que odeiam o pecado. É assim que a gente precisa ser, irmãos. Temer a Deus e odiar o pecado. Dessa forma a gente precisa ser. 1 Samuel 16:7, você conhece esse versículo? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê. Vocês lembram onde que é dito isso? Lembram? Samuel vai até a casa de Jessé para escolher um dos filhos
Começa a vir do maior para o menor, os fortes, os bonitos, e ele diz: é esse. Deus diz: não é. É esse, não é esse. Acabou os filhos, na teoria. Ele olha para Jessé e fala: não tem mais nenhum. Tem um guri fracote que está lá no meio das ovelhas. Chama ele. E aí, o contexto é esse. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deixa eu te perguntar, você admira alguém por causa do sucesso dessa pessoa, do talento, da beleza, da eloquência, da riqueza? Mas essa pessoa não tem vida com Deus nenhuma? Você pode aprender coisas com essa pessoa? Pode. Mas eu vou te dizer, é melhor você admirar pessoas que têm vida com Deus e você tentar aprender com elas. Às vezes aquele irmãozinho simplesinho, mas que ensina muito sobre oração pra gente. Muito sobre oração. Tu para conversar com a pessoa, ela te ensina, te dá uma aula de vida com Deus. Eu quero te encorajar a você redefinir os seus heróis espirituais, valorizando aqueles que vivem com piedade, aqueles que oram, buscam a Deus, leem a palavra todos os dias, sabe? E não só porque, esse aqui sabe muito de uma coisa. Terceira verdade sobre a acepção. Que a acepção ela quebra a lei do amor. Versículo 8. Acha aí? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrita, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Tiago mostra que a parcialidade é pecado. E mais, ela quebra o maior mandamento depois de amar a Deus, né? O maior é amar a Deus. O segundo, amar ao próximo como a gente mesmo. A lei do reino é amor e ela não permite exceções. Agostinho diz assim: ama e faz o que quiseres, porque aquele que ama não faz mal ao próximo. Porque se eu amo, eu não vou tratar mal, não vou desprezar. Se eu amo, eu não vou odiar. Se eu amo, eu não vou evitar aquela pessoa. Eu não vou evitar de estar no mesmo ambiente que alguém, se eu amo. Romanos 13, 10, desculpa. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é um amor. Qual que é o cumprimento da lei? Amor. João 13:34. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando eu discrimino alguém, trato alguém bem e outro mal, é como se eu estivesse escolhendo essa parte da Bíblia eu quero obedecer, mas essa aqui eu não quero. E na verdade muitas vezes a gente faz isso, né, irmãos? A gente quer obedecer partes da Bíblia, aquilo que a gente acha que é mais confortável, que está mais de acordo com aquilo que eu penso, eu obedeço. Aquilo que vai contra o que eu penso, aí eu não quero obedecer. Mas na verdade a gente tem que obedecer tudo que está escrito. Pelo menos tentar, né? O amor de Cristo, irmãos, não é um amor seletivo. Você precisa amar todos, não só os mais parecidos com você. Você precisa amar todos, não só aqueles que agem do jeito que você acha que eles devem agir. Você precisa
E esse amor não é sentimento, né, gente? Lembra que eu sempre falo, né? A gente acha que amor é sentimento porque a gente cresceu vendo novela. Novela da Globo. E hoje em dia é dorama, né? Que a cruzada olha, o dorama é a mesma coisa. Amor é sentimento, é tudo bonitinho. Mas quando vai fazer as contas do mês e o dinheiro não fecha, aí você tem que ter aquele amor que escolheu amar. Quando o outro fala uma coisa que você não gosta, aí você tem que escolher o amor que escolheu amar, e não sentimentos. Quando você não está naquele dia legal, ou o outro não está naquele dia legal, é o amor escolha, não amor sentimentos. Então quando eu falo para você que você tem que amar o outro, não é que você precisa ter a mesma simpatia por todos. Existe uma coisa chamada afinidade. Você vai ser naturalmente mais amigo de algumas pessoas e menos de outras, em todos os ambientes. Isso é normal. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, vai ter algumas pessoas que você conversa mais que as outras. Até na família isso acontece. E aqui nós somos uma família da fé. Mas você não pode desprezar, tratar mal, virar o rosto, fingir que a pessoa não existe, né? É isso, você precisa amar. Se o outro precisar, estende amor, ajuda. Amar todos, não só aqueles que são mais parecidos contigo, não só aqueles que agem da maneira que você acha que eles deveriam agir. Às vezes as pessoas querem dizer, né? Mas eu acho que tu deveria. Com todo respeito, né? Mas a gente não deve ser pautado pelo que os outros acham, mas pelo que a palavra de Deus acha. E se for para escolher entre agradar pessoas e agradar a Deus, a gente tem que agradar a Deus. Até porque você não vai conseguir agradar todas as pessoas, principalmente todas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então você tenta agradar um só, Jesus. Se você viver para agradar um só, e se você viver para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo, você não vai tratar o outro mal. Você não vai desprezar o outro. Você não vai fingir que o outro não existe. Você não vai dar meia volta quando você vê que o outro está no ambiente. A acepção, ela anula a lei do amor. Deixa eu te perguntar uma coisa: o teu amor pelos outros é filtrado pela simpatia ou pela obediência à palavra de Deus? Eu quero te encorajar a praticar um ato de bondade essa semana para alguém que você normalmente evitaria. Eu quero te convidar essa semana a você colocar brasas vivas sobre a cabeça de alguém, sabe? A Bíblia diz que quando você trata o outro diferente do que ele esperava que você tratasse, né? Ele te trata mal, você trata ele bem. É como se você colocasse uma brasa viva na cabeça dele, vai ficar queimando. Nossa, eu trato mal essa pessoa, ele me tratou bem. Faça um ato de bondade voluntária para alguém que você sabe que não vai muito com a tua cara. Que você sabe que não está muito legal o relacionamento, a amizade. Queria te encorajar a fazer isso. Tratar o outro de uma maneira que você acha que ele não merece. Mas a Bíblia diz que é para você fazer isso. Tratar ele bem, amar ele. Amém? Quarta coisa, a acepção será julgada pela misericórdia. O 12 e o 13 diz assim: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui é interessante que no versículo 11 ainda, né, que eu não li, ele fala sobre aquele que disse não cometa adultério, também diz não mate.
Mas por que ele está falando de assassinato aqui nesse contexto? Porque se eu odeio alguém no meu coração, eu matei a pessoa. E lembra que Jesus falou que a Bíblia diz não adultere, a lei dizia não adultere. Jesus diz, se alguém olhar para outra pessoa com um olhar impuro, já cometeu adultério. E daí ele vai trazer a mesma lógica para a questão do assassinato. Pode ser que você nunca tenha levantado uma arma para alguém, nunca tenha sido violento com alguém fisicamente, mas no seu coração você matou aquela pessoa. E aí a Bíblia está dizendo que se você não comete adultério, mas mata, é o versículo 11, né? Acaba sendo transgressor da lei. Quantas vezes nós já matamos gente dentro do nosso coração, mas não é verdade? A discriminação revela um coração endurecido, um coração insensível à graça. Há uns sábados atrás, os nossos jovens foram na Charlau, no culto de jovens deles. Alguns estavam lá, né? E eles tinham me convidado para falar sobre perdão. E eu lembro que o tema da mensagem foi graça egoísta. Quando eu quero a graça para mim, mas não quero dividir com os outros. Quando eu quero ser perdoado por Deus de tudo de errado que eu faço, mas eu não quero perdoar o outro por uma coisinha que ele fez contra mim. Se a gente olhar para a nossa vida diante de Deus, a gente vai ver o tamanho do perdão que esse Deus santo, cheio de glória, derramou sobre as nossas vidas. E aí é aquela história, aquela parábola, né, do credor incompassivo, né, que ele é perdoado de uma fortuna, mas ele encontra um cara que devia para ele um pouquinho, e ele manda prender aquele cara. E às vezes a gente prende a pessoa aqui dentro do nosso coração. E como eu digo, né, a pessoa esqueceu, porque é o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não, né? A pessoa esqueceu, ela está vivendo a vida dela normal, mas você está guardando ela presa no seu coração, está fazendo mal só para você. É aquele ditado, outro, né, que fala que quando você não perdoa, você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Então o nosso coração, quando a gente não perdoa, não ama, ele é insensível à graça. Ele tem uma graça egoísta. Para mim serve, eu quero que Deus me perdoe, mas eu não quero perdoar o outro. Mas o que ele fez é muito grave. Mas o que a gente fez diante de um Deus santo não é grave. Qualquer pecado diante de um Deus santo e perfeito é gravíssimo. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se a Bíblia diz todos, inclui quantas pessoas? Se a Bíblia diz todos, inclui eu e você? É todos. E a gente às vezes quer o perdão para nós, mas não quer oferecer para o outro. O Charles Spurgeon dizia: aquele que foi muito perdoado, que foi perdoado de muito, perdoa muito. Aquele que foi amado por graça, ama graciosamente. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Miqueias 6, versículo 8: o que o Senhor exige de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Já estou terminando, mas eu queria te dizer, te perguntar. Às vezes você
esquece que você também precisa de misericórdia todos os dias? Às vezes você trata o outro sem misericórdia, esquecendo que você também precisa dela. Discriminar é esquecer da cruz. Discriminar é esquecer do que Jesus fez por ti e por mim. Eu queria que você pudesse pensar em alguém que você talvez tenha rotulado, alguém que você talvez tenha matado no seu coração. E eu queria te convidar você essa semana a orar por essa pessoa. Eu queria te convidar a você pedir que Deus te ajude a liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. E talvez você não consiga sozinho, precise de ajuda. Se você precisar de ajuda, você pode falar comigo. Você pode falar com algum líder da igreja. Você pode falar com alguém que você confie. Mas eu queria que você orasse por essa pessoa essa semana. Alguém que te prejudicou, que te fez mal, que te feriu, e você está guardando naquela jaula do coração preso. A pessoa está vivendo a vida dela, ou talvez até já morreu, e você está guardando preso dentro do seu coração sem liberar perdão. Eu queria te desafiar a você fazer isso. E se Deus te der coragem e ousadia, procure essa pessoa, peça perdão. Decida mostrar uma misericórdia ativa na vida dessa pessoa. Mas se você não tiver coragem, só ora por ela. E peça que Deus te dê essa coragem para você poder procurar e ter uma conversa. Para concluir, na cruz, Jesus nivelou ricos e pobres, brancos e negros, instruídos e analfabetos. A igreja é o lugar onde a graça governa, e a graça ela é imparcial. O desafio para a nossa semana é a gente procurar aquele invisível da sociedade e a gente orar por aquelas pessoas que a gente está guardando preso dentro do nosso coração e que talvez a gente já tenha até matado na nossa mente, no nosso coração. Vamos orar? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Queria convidar os irmãos do louvor. A gente vai também cantar uma canção, mas primeiro eu quero orar com você. E eu queria que você aí no seu lugar também, sabe, ficasse à vontade para falar com Deus se Jesus tocou no seu coração hoje, se Ele falou contigo. Fala com as tuas palavras com Ele. Tá bom? Vamos orar? Fecha seus olhos. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, te pedindo que o Senhor limpe os nossos olhos, o Senhor limpe o nosso coração de toda parcialidade. Eu oro para que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor ama, com compaixão, com verdade e com misericórdia. Se há alguém dentro do nosso coração, Pai, que nós aprisionamos, que nós matamos, que o Senhor nos dê a ousadia, a coragem para libertar essa pessoa ou essas pessoas. Nos ajuda, Pai, a não agirmos com parcialidade. Nos ajuda a não fazermos comparação entre um e outro, ou entre nós e os outros. Ó Senhor, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós temos feito acepção de pessoas. Em nome de Jesus. Amém.